Estás a levar muito na brincadeira o assunto perdão. Mas muito mesmo, já vou adiantando, que falta de perdão não é pecadinho, é pecado. É pecado e Deus não perdoa a falta de perdão. Deus perdoa todos os nossos pecados. Não importa, Deus não perdoa a falta de perdão. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 dizem o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É simples, tu perdoas, Deus te perdoa. Não perdoas, Deus não te perdoa. Falta de perdão é pecado. Falta de perdão é pecado e está assim de crentes na igreja a cantar, a ensinar, a servir, a pregar, mas com esse pecado bem guardadinho aqui no coração. Talvez esse seja o teu caso. Talvez tu tenhas guardado mágoa do teu pai por ter batido tua mãe quando tu eras criança ou por ter lhe traído. Ou talvez tenhas guardado o rancor da tua mãe por nunca ter saído desse relacionamento tóxico ou por não te ter protegido. Talvez tu tenhas raiva, mágoa do teu irmão, tio, primo, sobrinho, um professor, líder ou mesmo um irmão da igreja. A quem nem sequer vai à igreja, a quem já não vai à igreja, não importa o nome da igreja, eu já não vou à igreja porque me magoaram, porque sofreu decepção. E a pessoa está fechada para o perdão, a pessoa está fechada para a reconciliação. Falta de perdão é pecado. E talvez dentro de ti haja aquele pensamento, aquele sentimento de não, Deus conhece o meu coração e Ele sabe que o que eu senti foi muito forte. Eu passei por humilhação, eu sofri violência física, foi muito sofrimento mesmo. Deus sabe, todas aquelas palavras que passaram para mim, foi muito difícil para mim, foi muito difícil gerir como criança, muito difícil mesmo. Deus sabe, Deus entende. Eu estou a rir, porque isso é uma fração do que Jesus passou quando carregava os nossos pecados lá na cruz. Durante o processo de crucificação, Jesus foi desprezado. Jesus foi humilhado pelo povo, abandonado pelos discípulos. Jesus foi flagelado, Jesus sofreu violência física, uma dor incomparável. Jesus passou por muito no processo de crucificação e sabem o que ele disse no meio daquela história toda, no meio daqueles acontecimentos todos, sabem o que ele disse? Ele disse: o que é vosso está guardado. Vocês hão de ver o que meu Pai vai fazer convosco. Ou então, talvez ele tenha dito: não, o prato da vingança serve-se frio. Hoje eu vou deixar com que vocês façam tudo isso, mas um dia eu hei de voltar e vocês vão pagar por cada centavo disso tudo que vocês me fizeram, né? Talvez na versão bíblica do crente Nutella esteja assim, mas em Lucas, capítulo 23, versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não foi depois, naquele processo de crucificação, naquele sofrimento todo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E eu quero vos convidar a conhecer uma história que está no livro de Mateus, capítulo 18, e nós vamos ler a partir dos versículos 31 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui começa uma história muito interessante. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Imaginem aí um rei que tem servos. Esses servos têm dívidas com o rei, então é o dia de acertar, é o dia de acertar todas as contas. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Esse rei tem muitos servos, esses servos o devem, e tem um que está a dever, imaginem, vamos lá, 100 bilhões de meticais, ou muito mais que isso, imaginem aí um preço impagável, imaginem. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse.
Esse servo não tem esse preço impagável, esses 100 bilhões de meticais, ele não tem. Então o rei disse, para que essa dívida seja paga, então vamos levar esse servo, a esposa, os filhos, tudo quanto tem, para que essa dívida seja paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Eu digo, Senhor, estou a pedir, seja generoso para comigo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Os 100 bilhões de meticais, não tem problema, vamos esquecer. It's fine, perdoe-te. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Imagine aí que esse mesmo servo que recebeu perdão da dívida dos 100 bilhões ou do tal preço impagável, olha para o colega ao lado que está-lhe a dever 100 meticais. 100. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Da mesma forma que ele pediu por generosidade, aquele colega está a pedir, seja generoso para comigo. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou-o aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Um servo devia algo muito, mas muito grande, algo impagável. O seu senhor perdoou. Entretanto, ele sufocou, ameaçou aquele colega que lhe devia 100 meticais. Sufocou, não, paga. E o colega pediu por misericórdia e ele, não. E o que fez o Senhor com ele? Assim será conosco, assim será comigo, assim será contigo, se não perdoares os pecados. E por ler essa história, se calhar ao ler essa história, se calhar ao ouvir essa história, tu tens dito, uau, esse servo é falso, meu Deus, que hipócrita. Como assim lhe perdoar uma dívida tão grande? Mas ele não pode perdoar, esse és tu. Quantas vezes pecaste contra Deus? Quantas vezes erraste com Deus? Quantas vezes desonraste a Deus? Quantas vezes desobedeceste e Deus te perdoou? E tem lá o teu colega, o teu irmão, que fez algo e tu não consegues perdoar porque não, o que ele fez, meu Deus, ai meu Deus. E se Jesus fizesse o mesmo contigo? Em Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou Deus em Cristo. Como também Deus os perdoou em Cristo. Tua missão como cristão é essa, é perdoar, porque tu tiveste uma dívida impagável, algo que tu não poderias pagar por ti mesmo, e Deus te perdoou, e tu és chamado a perdoar. Falta de perdão é pecado, tal como eu disse, e para que esse pecado te seja perdoado, tens que perdoar o teu irmão. E não espere que o teu irmão te peça desculpas para que tu perdoes. Quando Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, aquelas pessoas ainda não tinham pedido desculpas. Não tinham dito, oh Jesus, pedimos desculpas por isso tudo, foi um erro. Não, ali naquele processo as coisas já aconteceram. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. O problema é que nós queremos que a pessoa viva aquilo. A pessoa sinta aquilo, aquela humilhação, aquela dor, aquele sentimento. Nós queremos que a pessoa prove do seu próprio veneno, queremos que a pessoa aprenda com aquilo. Não, a pessoa tem que sentir o mesmo. Então eu vou devolver, tem que pagar cada centavo. É isso que nós queremos. Mas e se Deus fizesse o mesmo contigo?
E se formos mais além, ai não, tá bem, eu perdoo sim, eu perdoo, mas eu não quero ver essa pessoa por perto, eu não quero nem sequer sentir o cheiro dessa pessoa, eu não quero ver a pessoa nem pintada de ouro, nem eu não quero lhe ver. E se Jesus te dissesse, tá bem, não tem problema, eu também te perdoo e eu não quero te ver nem pintada de ouro, não ora, não pede nada ao meu pai, saia da minha presença, já te perdoei, né? Mas vai viver lá longe, lá não quero. E se fosse assim? Perdoar é um processo também que te liberta. Perdoar te liberta. Perdoar é livrar aquela pessoa da culpa. Tudo que tu achas que aquela pessoa merecia viver em função do que te fez, essa pessoa deve estar livre de tudo isso e aí tu perdoaste. Quando tu já não desejas mal, quando tu já não desejas sofrimento, quando tu decides amar essa pessoa e cuidar da pessoa independentemente de, por mais que a pessoa não se tenha arrependido, por mais que a pessoa venha te fazer mal, tua missão é não devolver o mal que aquela pessoa te fez. Aí perdoaste. E perdão é decisão. Perdão não é sentimento. Ah, não, quando eu me sentir bem vou perdoar. Perdão é decisão. Tu acordas e decides perdoar. Eu decido perdoar essa pessoa. Eu decido deixar de maltratar essa pessoa. Eu decido deixar de buscar vingança para essa pessoa. Eu decido. E acredita em mim, eu já vivi isso. Dor da infância, traumas de infância. Já vi coisas, já ouvi coisas. Já doeu. Mas chegou um tempo que eu decidi que eu queria uma vida com Deus. E essa foi uma das coisas que eu fiz, perdoar. Hoje eu olho para aquelas pessoas e eu não tenho aquele peso. Eu não imaginava perdoar, mas eu já não tenho peso. Eu consigo conversar com aquelas pessoas. Consigo fazer bem para aquelas pessoas. E isso não foi obra minha, é o Espírito Santo. Se queres perdoar, peça ao Espírito Santo que te ensine a perdoar, que te ajude a perdoar. Não faça usando a tua sabedoria. Não usa coisas da tua cabeça, teus próprios, não sei, tuas próprias estratégias. Peça ao Espírito Santo que te ensine a perdoar. Seja o cristão da história. Seja o exemplo da história. Perdoe de tal forma que as pessoas vão olhar para ti e dizer, como assim conseguiste perdoar? E tu não vais dizer, não, eu perdoei porque eu sou boa pessoa, porque eu sou honesta. Não, tu vais dizer, eu perdoei porque Deus me ensinou a perdoar. É testemunho, é pregação, estás a pregar para alguém. És exemplo, és o cristão da história. Essa é a tua missão. A decisão é tua, está nas tuas mãos. Hoje, aqui, agora, sair desse vídeo e dizer, sabe, eu já não quero carregar mágoa. E quando tu perdoares, tu verás que todas aquelas forças que tu usavas para manter esse rancor, essa mágoa, todas essas forças vão ser redirecionadas para Deus, para as coisas do alto, não para as coisas terrenas. Vais direcionar esse foco, essas forças, para buscar a presença de Deus, para buscar aquela alegria, aquela paz. Tu vais viver bem. Vais te focar no teu futuro, nas coisas que tu tens que fazer para que os teus filhos não sintam a mesma dor que tu sofreste com tua mãe ou com teu pai. Para que os teus colegas não sintam a mesma dor que tu sofreste quando o teu chefe fez isso, quando o teu colega fez isso. Tu vais te focar em ser uma pessoa que não vai proporcionar essa mesma dor para as outras pessoas. Essa é a tua missão. Tua missão não é fazer com que aquela pessoa pague aquilo. Tua missão é fazer com que tu não sejas assim. E eu vou terminar deixando-vos aqui com Salmos, capítulo 37, versículos de 1 a 3. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O teu trabalho aqui é confiar no Senhor e fazer o bem. Simples. Repito, eu já estive aí. Dói, você se sente fraco. Como assim perdoar? Mas, não perdoas, sentes que nada. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Já pode dizer não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu sou essa pessoa que estou a viver esse novo. É uma alegria imensa. É uma leveza. Não tens peso, não tens medo de orar. Ih, eu vou orar a Deus. Será que Deus está me ouvindo? Eu que não peço. Não, está tudo leve. Está leve.
Que Deus te abençoe. Peço que escreva ali. Amém e amém.